Alicia Cron aqui, estamos de volta e nesse vídeo eu vou estar fazendo um resumo de como eu faço minhas pré-orders e faço a compra de novas figuras também. No último vídeo eu havia feito um resumo das pré-orders que eu tenho para esse ano e dessa vez eu vou estar demonstrando o processo que eu utilizo tanto das pré-orders como de compra e o envio também. Eu havia comentado sobre a Tesouro Box Japan, então vou falar um pouco mais deles nesse vídeo. No geral, eu utilizo bastante o My Figure Collection. Ele me ajuda quando eu tenho uma figurinha em específico. Então, eu vou dar um exemplo aqui do Astolfo. Se eu clicar no nome do personagem, ele vai me trazer, ou pelo anime também, eu consigo ter acesso às figuras desse personagem. Então, no My Figure Collection existe 33 figuras do Astolfo. E digamos que eu tenho interesse nessa figura aqui. Então, aqui me traz as informações. Essa figura é um Figma 493, é desenvolvida pela Max Factory e teve data de lançamento no mês 6 de 2021. Saiu a 8.000 ien. Muitas vezes, aqui nos comentários, você vai conseguir encontrar links de onde tem a vinda dessa figura, se for pré-order também, da onde tem as pré-order. E algumas vezes tem anúncio também de usuários que estão fazendo a venda dessa figura. Eu nunca comprei pelo My Figure Collection, então não posso recomendar, mas existe também esse mercado aqui dentro. Uma outra função também que você pode fazer da pesquisa, se eu colocar aqui Fate, ele vai me trazer pelo nome do anime, então eu tenho aqui várias linhas de Fate, né? Eu vou usar aqui o Grand Order como exemplo. Ele vai me dar todas as figuras que existem do Fate Grand Order. Então, digamos que eu estou interessado nessa figura aqui da Jeanne d'Arc. Ele vai me trazer as informações. Então, ela é de Fate Grand Order, é fabricada pela Aniplex, foi lançada em 2018, tem as informações de dimensão. Muitas vezes você vai ter o preço da figura também, então ela saiu custando 15.700 yen. E você encontra, como eu disse várias vezes aqui, os links onde você pode encontrar. Eu vou aproveitar esse gancho aqui, por exemplo, a gente tem aqui a miami.com. Então eu vou clicar aqui que ele vai redirecionar a gente para lá. Então aqui a gente tem a venda dessa figura. Ela é um item que ele ou ele foi uma peça que foi vendida para a Miami ou uma peça com defeito. Então eles revendem também. É importante ficar atento nisso. A gente pode ver aqui ó, que a condição do item é C e a caixa é B. Então essa é uma peça que tem problemas. Aqui ele já está dizendo que ele tem problemas com a cor da figura e tem danos também na flag dela. É importante que se você for comprar figuras usadas, esteja bastante atento a esses detalhes. Mas no geral, então, a gente tem a mm.com e a mm.jp. São basicamente o mesmo site, só que um é feito direto do Japão, o outro é dos Estados Unidos. E a mm.com tem algumas figuras que não são redirecionadas para o Japão. Eu vou pegar alguma figura aqui como exemplo, só para demonstrar. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Aqui ó, eu sei que essa Arém, ela não é distribuída para o Japão, por exemplo. Então, às vezes por questão de tamanho das caixas ou dimensão do produto, eles não enviam para algumas regiões. Então, no caso, se você for fazer compras, é importante estar verificando se está disponível na sua região. E como é que eu faço então o processo de pesquisa aqui das figuras? Eu
preciso escolher a categoria que eu quero buscar. Então eu vou buscar por figuras, né? E aqui são Bishoujo ou os personagens masculinos. Então, clicando aqui, ele vai me trazer um ranking das figuras que são mais vendidas no momento e uma atualização do que foi adicionado recentemente. Então aqui você tem pré-orders, você tem figuras que estão em estoque vendendo, você tem itens dessas figuras. E para você filtrar melhor, você tem aqui do lado as caixinhas do que você está buscando, né? Se são novas, se são itens que já tem em estoque. Vou buscar aqui por pré-order. E aí ele vai me trazer todas as pré-orders que tem disponível nesse momento. Esse é o mesmo processo para o mm.jp. A diferença é que o site vai estar em japonês, mas você pode vir aqui em Figuya, Doru, que é figuras de boneca, né? E aí você vai utilizar aqui para as Bishoujo. Então é o mesmo procedimento e aqui para a gente escolher pré-order. Então ele vai trazer, e você pode ver que muitas vezes as mesmas figuras que estão aqui vão estar aqui também. A diferença é que aqui no mm.com a gente tem algumas limitações de envios. Então vou pegar essa Nagatora aqui. Então a gente tem aqui a informação dessa figura. Ela custa 33.000 ien. Ela vai ser lançada em julho de 2024. É limitado a uma compra por pessoa, né? Então você só pode fazer uma pré-order dela. E você tem as especificações aqui de tamanho aproximado da caixa, pela escala, os códigos de informação dela. E eu vou ver ela aqui também do mm.jp. Aqui, ó. Tem algumas mudanças no layout, né? Então, as informações normalmente você vai encontrar aqui na direita. Você vai poder fazer por aqui o mesmo processo de compra que você faz por aqui. É limitado a uma pessoa também. Então, as regras são as mesmas. Tá custando 33.000 ien. E aqui ele já mostra algumas informações de custo que você vai ter. Em média, sai de 750 a 900 ien com a taxa de envio e impostos. Aqui também está dizendo que você ganha 330 pontos. O mesmo aqui. Então, os sites são basicamente os mesmos, são as mesmas regras. A diferença é a questão de distribuição do .com para o JP. Então, quando eu decido fazer uma pré-order, normalmente eu pego esse link, né? E vou copiando e salvando num bloco de notas, para quando eu juntar todas as figuras que eu quero, eu mandar pro pessoal da Treasury Box Japão. Mas antes de chegar lá, eu vou mostrar os outros sites que eu utilizo para fazer pesquisa, tanto de pré-order quanto de lançamentos. A gente tem o Mercari. Esse aqui é como se fosse o Mercado Livre do Japão. Então, existem algumas limitações. Você não pode fazer compra se você não estiver dentro do Japão. Você precisa ter um número de telefone japonês para verificar pelo código de área, enfim. Mas você pode fazer pesquisa. Então, digamos que eu quero buscar sobre figuras. Basta pesquisar aqui. É importante você sempre utilizar os termos japoneses, então você pode abrir uma nova aba, colocar no Google Tradutor, colocar o nome do que você está procurando e colocar aqui no menu de pesquisa. Sempre importante deixar essa caixinha aqui marcada, porque ele vai mostrar apenas os itens que estão à venda, não os que já estão vendidos. Se você não deixar isso aqui marcado, ele vai mostrar itens que estavam à venda, mas alguém já comprou. Então, deixa eu procurar alguma coisa aqui, só para demonstrar.
Aqui, por exemplo. Digamos que eu quisesse essa figura. Por mais que ele esteja mostrando, ela já foi vendida. Então, para você não perder tempo vendo figuras que já estão à venda e atrapalhar a sua pesquisa, deixa sempre marcado essa primeira caixinha aqui, que ele vai mostrar somente o que está disponível. E aqui é basicamente figuras que estão à venda. Você não vai conseguir fazer pré-venda por aqui, mas você consegue encontrar muita coisa. Então, se você souber pesquisar direitinho, garimpar, você encontra bastante coisa. Eu já fiz alguns achados legais aqui e vende muita coisa legal. A vantagem é que no Mercari o Japão não cobra imposto sobre a venda dos itens, então acaba sendo um pouco mais barato para fazer a compra e revenda deles. Então digamos que eu vou pegar esse exemplo aqui, ó. São 6 figuras, tá? Você consegue ver pelas informações uma descrição. Você pode ver também pela classificação do vendedor, assim como a gente tem aqui no ML, no Brasil, no Mercado Livre. Tem classificação desse vendedor, você consegue ver itens que ele tem à venda também. Aqui também vale a mesma coisa, sempre deixar marcada essa caixinha. E você tem acesso a todos os itens que esse vendedor tem à disposição. E o mesmo procedimento, digamos que eu quero comprar esse set aqui, que tem essas 6 figuras. Eu vou copiar esse link para depois estar enviando. Outro site bem legal, né, o site da Furiô, o Hobbymal. Aqui você consegue encontrar todas as pré-vendas e lançamentos, tanto de Tennital quanto de FNX, que são linhas da Furiô. E o legal é que ele tem, além de alguns direcionamentos, você consegue utilizar ele em português também, tá? Então, normalmente o site está em japonês, mas você pode traduzir ele para o português. E tem bastante coisa legal. Você vê os últimos lançamentos das linhas da Furiô. E você consegue fazer pre-order por aqui também. Então, se a gente pegar aqui dessa semana, vamos pegar essa Yoshinori aqui. Então ela vai ter o lançamento para 2025 no mês de maio. E a reserva dela está disponível até 10 de maio. Tá saindo a 187 mil ienes. É carinho, essa linha aqui da FNX é muito bonita, mas o preço também é absurdo. Mas você também pode fazer a pré-venda por aqui. Tem uma taxa de envio de 180 ien. Isso aqui tá com imposto incluído, então é bem tranquilo. E você também pode fazer pesquisa de produtos. Assim como o site da Miami e do Mercari, você tem aqui somente produtos da Furiô, tá? Mas é uma boa opção também para fazer pesquisas. O próximo é o site da Amazon do Japão, amazon.com.jp. E por aqui é o mesmo processo como se fosse no Mercari, né? Você vai pesquisar pelos itens que você gostaria de encontrar, e pela Amazon você também consegue fazer pré-orders, tá? Então, assim como a Miami, o site da Furiô, você pode fazer pré-order por aqui também e comprar figuras que já estão à venda. Então, vou pegar esse exemplo aqui. É uma peça da Kotobukiya. Está com data de lançamento para outubro de 2024. E é basicamente como o Amazon.com.br. Você vai poder criar sua conta aqui e colocar o endereço de envio. Nesse caso, você colocaria o endereço do Japão para depois poder fazer o redirecionamento. Eu vou falar um pouco mais disso lá na frente. E a gente também tem um site da Kadokawa. Assim como os outros sites que eu havia mostrado, por exemplo, o da Furiô, Kadokawa também tem um site bem legal de venda dos itens.
Então você consegue ver por aqui o que tem de novidade deles. E vale ressaltar que é somente itens da Kadokawa, mas você encontra bastante coisa além de figuras. Você também pode fazer pré-venda por aqui, só que as pré-orders são pagas no ato. Você não consegue fazer o pagamento na data de lançamento. A Kadokawa, a Aniplex, esses outros sites, eles são assim. Você não consegue deixar o pagamento para quando lançar a figura, você paga antecipado. Então, digamos que a figura vai lançar somente em 2025. Você vai pagar um ano adiantado a sua figura. Não tem muito o que fazer, mas você consegue encontrar bastante coisa legal por aqui também. E por fim, vamos falar sobre a Treasury Box Japão. Eu tô comprando com eles tem quase um ano já. Eles são uma empresa de redirecionamento do Japão. Eles atuam na área há muitos anos. Então, a gente tem lá, é uma empresa familiar, o Oswaldo, a Miriam, mas os filhos deles. E eles fazem um trabalho incrível de direcionamento. Então, você compra aqui na AmiAmi ou no Mercari, que eu havia falado, eu salvo os links dos itens que eu quero e depois eu envio para eles. Eles têm esse site onde você vai poder se cadastrar, você cria uma conta e você cria uma suíte. É como se tivesse um correio seu lá no Japão, no depósito deles. E quando as suas compras chegam no armazém, é direcionada para sua suíte e você pode fazer o envio para onde você quiser. Então, a gente tem aqui um simulador onde vai mostrar o país que você está mandando. Eles enviam para todos os países do mundo. E os tipos de envio. Por padrão, eu utilizo o Small Packet. É um envio convencional. Você tem um limite de 2 kg por caixa e 90 centímetros. Então, normalmente as caixas que eu recebo é desse método de envio. Tem o MS também, tem o SAL. E tem algumas novidades para chegar aí nesse ano, que a gente também vai ter oportunidade de fazer envio por container. Então, para quem faz compra de figuras muito grandes, como resinas, que às vezes pesam 4, 5, 6 quilos, vai ser uma opção legal, porque você vai economizar muito em questão de frete e fica somente com a questão das taxas de impostos, né? Ano passado, o Small Packet ele não tinha cobrança de impostos, né? Você pagava somente uma taxa de R$ 15, mas desde o início desse ano está sendo comprado taxas, então a gente acaba variando de alguns centavos a algumas dezenas de reais. Mas normalmente não passa muito de R$ 200 a R$ 300 por caixa. Tem casos de serem cobrados R$ 80 nos impostos de uma caixa normal. E isso varia do tipo de envio que você vai fazer. A Treasury Box também tem uma loja própria, um site onde você consegue fazer compra de figuras. Tem preços bem legais aqui, tá? Eles têm estoque no Brasil também, a pronta entrega. Então você consegue comprar aqui direto pelo site. E eles fazem um envio nacional pelo Correios. E você também pode trazer diretamente do Japão. E aí, aqui você já encontra o valor da peça com o frete incluído. E tem bastante novidade, isso é bem legal. Aqui você também pode fazer pré-order. Então tem bastante coisa legal aqui de papel parede, itens da Goodsmile Company. Você paga uma entrada do valor do item, isso é bem normal, uma prática comum. E quando o item chega, você paga o restante dela. Então você basicamente faz uma reserva do item, da pré-venda, e assim que ele é lançado, você paga o restante para ser enviado para você. O site é de confiança, eu compro há bastante tempo. E quando a gente olha aqui no meu My Figure Collection, com exceção das primeiras figuras que eu comprei, todo esse restante aqui veio diretamente da Treasury Box.
Então eu posso dizer assim com muita segurança que o serviço deles é de alta qualidade e não deixam nada a desejar. Então, basicamente é isso o processo que eu faço. Eu seleciono os itens que eu quero aqui dentro do Mercari ou na própria Miami e com os links eu envio para eles, pro Osvaldo e para Miriam, e eles fazem as compras para mim. Então, você também pode fazer, se você tiver contas nos sites, e fazer o envio para o endereço deles, ou você pode pagar uma pequena taxa de serviço que eles cobram para fazer todo esse processo de compra, de armazenagem e depois do envio. Eu acho que vale muito a pena, até pelo cuidado que eles têm. E normalmente o Oswaldo ele abre lives toda semana, de domingo a quinta-feira, que é a segunda a sexta-feira do Japão, como eles estão 12 horas à nossa frente. Esses são os horários que eles têm em live aberta. Então, se você faz a compra de algum item e ele está em live, ele faz sua caixa lá na hora. É bem legal, um processo bem bacana. Eu acho que dá até pra ver se eles estão com live aberta aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Vamos dar uma espiadinha. Então, você pode ver que ele sempre tem... acabou de começar, por sinal. Então, olha que interessante aqui. Ele vai fazer envio dessa Jeanne d'Arc. Essa peça é legal porque é uma caixa muito grande, né? E eu até comentei isso no último vídeo, que o problema dessa figura é que ela tem caixas muito grandes por causa da flag. Enfim, é uma peça muito imponente. Olha o tamanho disso. E aí, o trabalho que o Oswaldo muitas vezes faz... vou baixar só o volume. Mas muitas vezes ele faz esse serviço de abrir essa caixa e, assim, com muito cuidado, é claro, desmembrar ela todinha para poder fazer um envio padrão. Então, se você fosse pagar um envio por navio ou por avião, por causa dessa caixa ser muito grande e o custo ser muito alto, ele consegue fazer a modelagem, abrir a caixa, tirar tudo lá de dentro e montar uma caixa menor com um peso adequado para você pagar menos. O trabalho que eles fazem é muito legal por conta disso. Então, no geral, é esse o processo que eu utilizo aqui para fazer as compras e de pesquisa também. Então, esses são os sites que eu recomendo, que eu utilizo, e acho que é isso. Então, acho que tem um tempinho legal de gravação já, e eu vou ficando por aqui. Obrigado quem acompanhou e até a próxima. Tchau!